2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo que os reis saíram Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Amém? Como o tema dessa mensagem é: não saia da guerra. Não saia da guerra. O Davi que eu quero apresentar para vocês essa manhã é um Davi que muitos não conhecem. Sabemos que Davi é um homem de guerra. E domingo o pastor Lana estava pregando sobre os olhos. Enquanto o pastor estava pregando, Deus foi falando comigo. Eu não sabia que eu ia pregar no próximo domingo, que é hoje. E o pastor pregando, e Deus falando comigo através da mensagem dele, sobre o que ele estava pregando, a seriedade do que ele estava ministrando para nós, semana passada. E a hora que ele ministrava ali, Deus falava comigo na cadeira, sobre Davi. E ele passou sobre Davi para confirmar o que eu ia ministrar hoje para vocês. O pastor falou sobre os olhos. E o meu tema é: não saia da guerra. Eu quero trazer uma pequena introdução sobre o que foi Davi. Todos conhecem Davi. Davi foi um homem de guerra. Amém? Davi foi um homem de várias guerras vencidas. Davi teve batalhas ao qual ele enfrentou e venceu todas. Certa vez Davi estava no pasto, veio o urso, veio o leão, Davi matou. Certa vez o povo de Israel estava sendo afrontado por um homem chamado Golias. E quando Israel está sendo afrontado, não tem um homem de guerra o suficiente para enfrentar aquele gigante. Quem que aparece? Davi. Porque Davi é um homem. Davi fala assim: viu, quem que esse Golias pensa que ele é? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha, Davi vai lá e faz o quê? Espada não sai da mão de Davi. Davi é um homem de guerra. Certa vez, Davi queria construir um templo para Deus. Deus falou assim: Davi, você não pode construir o templo, porque na sua mão tem sangue, você é um homem de guerra. Você percebe que a trajetória de Davi é guerra. Em todo momento da história que parece Davi, é Davi com a espada na mão, ou um estilingue. Davi não é um homem de ficar no seu palácio. Aonde tinha briga, Davi era o primeiro. Porque a essência de Davi era estar dentro de uma guerra. Certa vez, Saul vai perseguir Davi, e Davi tem que se esconder. Ele pega o seu exército e se esconde de Saul. Mas também Saul tenta de todas as maneiras matar Davi, e ele vai saindo. Porque ele sabe a hora de matar, e ele sabe em quem ele pode tocar. Fala, não, Saul não. Davi é um homem de guerra, porém também Davi é um homem de honra. E um homem que é um homem de guerra não sabe fazer outra coisa. Amém? Quando você é vocacionado para algo, você não consegue mais deixar de fazer algo. Como, por exemplo, seu ministério. Deus tem um chamado para a sua vida. A partir do momento que você tem um ministério, você tem um chamado, você queima por aquilo. E você não deixa mais de fazer aquilo porque você tem uma vocação em exercer o seu chamado. Eu toquei na igreja, fui músico de igreja por mais ou menos 12, 13, 14 anos por aí. Eu iniciei na igreja tocando violão. A igreja era pequena. E eu tocava todo terça, quinta e domingo, sábado, eu tocava a semana inteira. A igreja começou a crescer. E com o crescimento da igreja, apareceu uma coisa chamada escala. Eu odiava a escala.
Porque a igreja começou a crescer tanto que eu começava a tocar uma vez por mês. Porque começou a levantar 4, 5 que tocavam violão, 7, 8 que tocavam contrabaixo. Falei, meu, quando que eu vou tocar agora? Sabe por quê? Fazer aquilo lá, eu queimava por aquilo lá. E eu queria estar fazendo aquilo lá sempre. Agora imagine Davi. Davi está estourando uma guerra. Como que é? Eu sou o primeiro a ir para a guerra. Até aqui você entendeu como que é Davi? Aquele homem que tem a espada na mão, que exerce o ministério, que dá vida, que mata todos os seus inimigos. A história de Davi, até o 2 Samuel capítulo 10, é uma história de sucesso. Vitórias, guerras vencidas. Porém o Davi que eu quero te apresentar agora, é um Davi que, é o que eu acabei de ler. Decorrido um ano, o tempo que os reis saem para a guerra. Alguns historiadores vão dizer que era passado o inverno. Porque o inverno era rigoroso, então por causa do inverno não tinha guerra. Davi vai sair agora, depois de um ano, o inverno passa, chegou o tempo de Davi ir para a guerra. E aí vai o primeiro sinal. Davi enviou Joabe. Joabe é o que? É o homem de confiança dele. O Joabe é o homem de confiança dele. Porém, Joabe não faz o que Davi tem que fazer. Por mais que Joabe era o homem de confiança, Joabe não era o homem de guerra. Joabe era o general. Davi passa a responsabilidade para Joabe. Você percebe que a introdução foi que não podia ter uma guerra, Davi era o primeiro, amém? Aí agora vem Davi, agora passou o inverno, vamos para a guerra. Davi faz o quê? Vai, Joabe, vai você. Meus irmãos, o meu estilo de mensagem é mensagem profética, eu fluo na mensagem profética, amém? Porém, a mensagem que Deus me deu não é uma mensagem que eu não é onde eu fluo ali, não é onde que eu sou acostumado a pregar. Porém, Deus me trouxe uma mensagem de alerta. Deus me trouxe uma mensagem que tem me confrontado a semana inteira, sobre não sair da guerra. Ao mandar Joabe seu general, Davi está passando a responsabilidade para terceiros, sendo que a responsabilidade era dele. Tem guerras que não é dos outros, tem guerras que são nossas. Não adianta você terceirizar a sua responsabilidade. Tem guerras que é dos outros, mas tem guerra que é extremamente nossa. Não terceirize as suas batalhas, não terceirize as suas guerras. Não terceirize aquilo que é para você passar. Não terceirize aquilo que é para você fazer. Não culpe os outros pelas suas irresponsabilidades. É um dos primeiros sinais que Davi dá. Não ir para a guerra. Como que é? Davi, ele está no palácio, no conforto do seu palácio. E aquele inverno, meus irmãos, vários historiadores falam que já tinha pessoas que no final do inverno já estavam com as suas batalhas preparadas para realmente dar o início. Já todo mundo armado para a guerra. No momento que é para Davi, já está com o seu exército preparado. A hora que chega o mensageiro, Davi, é agora. Ele fala assim, Joabe, pode ir. Mas a guerra é de quem? Já teve guerras que Davi não estava presente e o povo de Israel estava perdendo. Aí Davi chega, porque o Davi é um homem de guerra e ele ganha a vitória, ele ganha aquela guerra. Porque além de ser um homem de guerra, ele é um homem estrategista, ele é um homem de batalha. Durante quase 20 anos de batalha, de guerra, Davi ganhou todas. Imagine você em 20 anos de guerra não perder nenhuma. Em 20 anos batalhando, não perder nenhuma. Aí chega um dia, ele fala, não vou. Você pode dizer, pastor, sabe que porque ele não estava de idade?
Nós não podemos saber se era uma canseira, se era idade. Porém, homem de guerra não sai da guerra por nada. Por nada. Mesmo que ele não vá na linha de frente, ele vai para a guerra. Vocês falaram de Esther. Aonde Mardoqueu ficou quando o povo estava sendo ameaçado? Na porta do rei. Mardoqueu estava passando por uma situação de morte. O povo estava sendo ameaçado de morte. Mardoqueu permaneceu na porta do rei. Sabe o que Mardoqueu está dizendo? Eu sei que tem ameaça de guerra. Eu sei que nós estamos ameaçados por morte. Mas eu permaneço no lugar de guerra. Eu não vou sair da porta do rei. Ele podia falar, quer saber? Eu vou deixar para Esther. Ele assume a responsabilidade. Ele não sai da guerra. Meus irmãos, eu sei que nós estamos vivendo um tempo de guerras espirituais muito fortes. O inimigo quer nos abater todos os dias. O inimigo quer que você recue. Mas Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer, não saia da guerra. Se coloque de pé. Se o diabo está te afrontando, se levante como homem e como mulher de Deus e dá um brado de vitória, porque você é um homem e uma mulher de guerra. O diabo quer te assombrar com falácias. Quem lembra de Gideão? Gideão, tem muito aí. Diminua esse exército. Mas Deus, se eu diminuir, olha o tamanho do exército. E o exército que estava vindo contra Gideão era um exército numeroso, mas de muito barulho. Sabe por quê? Porque o diabo gosta de fazer barulho, o diabo gosta de latir, ele gosta de te afrontar na sombra, mas quando ele aparece, ele é um nanico. Sabe por quê? Porque quando você se coloca de pé, ele tem que correr. Quando você se coloca na posição, ele tem que correr. Ele não pode permanecer de pé contra uma igreja que se levanta para guerrear. Porque a nossa guerra já tem vitorioso, é a igreja de Jesus. A guerra já está vencida, porém, não saia da guerra. Não desista de orar pelo teu casamento. Não desista de orar pela tua companhia. Não desista de orar pelos teus filhos. Permaneça com a tua mão levantada. A guerra já tem um dono vitorioso. Olha os sinais. Davi, ele recusou vários sinais. É tempo de ir, ele não vai. Primeiro sinal, apatia. É acostumado aí, chega o dia dele, acho que eu não vou não. Você percebe, meus irmãos, que tem crente que só é fiel na guerra? Eu sei que todos nós merecemos umas férias. Todos nós precisamos de um descanso. Eu estou há quase 10 anos, aí 8, 10 anos sem tirar umas férias. E é muito tempo, eu preciso também dar uma descansada. Se não for esse ano, ano que vem eu vou para o Brasil, em nome de Jesus, descansar. Porém, eu tenho que identificar qual que é o tempo de guerra. Tem pessoas que querem tirar férias no tempo de guerra. E eu falo férias espirituais. E não existe férias espirituais. Não existe. Você tem que saber discernir o tempo. Tem pessoas que estão no tempo de orar, jejuar, buscar mais. Se jejua 4 horas, tem que jejuar 8, porque está em tempo de guerra. Aí no tempo de guerra que você tem que intensificar a oração, intensificar o jejum, falar, não, quer saber, vou dar uma segurada. Sendo que é tempo de guerra. Não é tempo de parar. Não é tempo de deixar a vida me levar. A vida leva eu. Não, é tempo de guerra. É tempo de você tomar uma posição. De se levantar. O primeiro sinal é, quer saber? Oração. Eu ia toda terça-feira. Aí eu não vou mais. Outro sinal. Levanta para ir trabalhar. Não ora mais.
Meus irmãos, eu para voltar da minha casa, quarta-feira eu demorei 3h20 para chegar em casa. Uma longa caminhada. Eu chego na minha casa quase todos os dias, entre 6h30 e 7 da noite. Eu saio de casa às 5 da manhã. Eu tenho 3 horas para vir para minha casa, 3h20, 3h30, todo santo dia. Eu falo para os adolescentes aqui, para eu estar na sexta-feira com eles, eu tenho que pegar a Highway 407 inteira, para poder estar aqui com eles. Ou eu tenho que sair mais cedo do trabalho, para poder estar aqui com eles. Por quê? Eu tenho algo que está queimando dentro de mim. Eu não posso afrouxar minhas mãos. Eu sei que eu estou em tempo de guerra. Eu sei que eu não posso deixar de orar. Eu sei que eu não posso deixar de guerrear. Eu sei que eu não posso abaixar as minhas mãos. Porque o tempo de guerra é agora. Não é tempo de nós, quer saber? Não vale mais a pena. O inimigo está bradando muito forte contra a minha vida. E o primeiro sinal que Davi ignora é o quê? É o tempo. É tempo de ir e ele fica. É o primeiro sinal da nossa vida que nós temos que perceber. Paramos de orar. É o primeiro sinal da apatia espiritual. E Davi, com o decorrer dessa história, ele vai ignorando vários sinais. Vários. Porque, meus irmãos, ninguém cai de um dia para a noite. Ninguém fala assim, hoje eu estou bem, hoje eu estou fervoroso, e amanhã caiu. Não existe. Porque a vida nos dá sinais. Como, por exemplo, quando nós estamos para ficar doente, vem dando uma dor na garganta, uns espirros, uma dor do ouvido. Não é, o seu corpo não está te dando um sinal que tem algo errado. Calma aí, eu não tenho essa dor de garganta. Aí de repente a febre começa a subir, é o seu corpo te dando sinais. Ei, você não está bem, toma um remédio, vai para o hospital. Aí se você ignora esses sinais, o que vai acontecendo? A febre de 38 vai para 40, sim ou não? Porque o seu corpo te dá sinais que você não está bem. No mundo espiritual é a mesma coisa, porém Davi ignora todos os sinais. Davi, primeira coisa que ele não faz, ele não vai. A segunda, ele terceiriza. Sabe aqueles que assim, 6 horas? 6 horas por mim? Está numa guerra, uma luta. 6 horas por mim? Meus irmãos, nós estamos aqui para orar por todos. Levantar a mão e abençoar todos. Porém, não terceirize aquilo que é seu. Porque eu não terceirizo aquilo que é meu. Muitas vezes eu sou afrontado. Essa semana foi um dia que eu fui muito afrontado. E Deus confirmou essa mensagem o dia todo na minha vida, quando eu fui confrontado no meu trabalho. A pessoa olhou no meu olho e teve coragem de soltar uma frase tão demoníaca. Aí eu podia fazer o quê? Você tem razão, né? Abaixar a cabeça, pegar aquela palavra de afronta que ele olhou no meu olho. E era uma pessoa que trabalha comigo todos os dias. A hora que ele lançou uma palavra para mim, eu falei, mas eu não dependo disso aí. Eu não dependo disso aí. Eu não dependo dessa pessoa. Eu dependo de Deus. Porque o inimigo, ele vê, se ele te afronta e você abaixa a cabeça, ele fala, venci. Agora, se ele te afronta, por mais que doa, você fala, diabo, aqui não. Você estupa o peito e fala, aqui não. Aqui tem um homem de Deus, aqui tem uma mulher de Deus. Eu não me curvo pela afronta do inimigo. E eu não vou terceirizar, eu vou me levantar. Eu não terceirizo minhas batalhas. Se Davi tivesse na guerra, Davi não teria que sepultar um filho. Se Davi tivesse na guerra, Davi não teria que matar Urias. Se Davi tivesse na guerra, a família dele não seria destruída. Se Davi tivesse na guerra, Davi não veria Betseba. Você percebe que você fora da guerra vai te causar danos irreparáveis? Se Davi tivesse na guerra, nada disso tinha acontecido.
Ele não teria visto Betseba. Posteriormente, ele não teria que enterrar um filho. Ele não teria que mandar matar Urias. A consequência, a irresponsabilidade dele sair da guerra, trouxe para eles consequências irreparáveis. Quando nós saímos da guerra, nós deixamos de orar, nós deixamos de jejuar, nós deixamos de adorar, nós deixamos de levantar a mão, e nós se curvamos perante a afronta do inimigo, é aí que o inimigo ganha força. É aí que ele se levanta com mais força. Muitas pessoas podiam ter a história diferente, igual Davi. Se Davi estivesse na guerra, ele não teria que passar por luto, ele não teria que passar por uma história de adultério. Deixar a guerra é fracasso espiritual. Mas Deus não fez nenhum fracassado. Você não é um fracassado. O diabo está mentindo para você. Você é mais do que vencedor. Você nasceu para vencer. Você nasceu para guerrear suas guerras e vencer. Você não é um fracassado. O diabo tem mentido para você. O diabo tem falado para você que você vai ficar na cama parado, vendo a vida levar, vendo a economia passar, vendo as pessoas passarem pela sua frente, e você ali, o diabo é muito forte. Eu estou te mostrando que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Eu estou te mostrando que o que está em você, o espírito que está em você não é um espírito de covardia, mas é um espírito de ousadia. É um espírito que vai fazer você avançar. Eu não sei qual é a área que você está passando em guerra, mas vai lá, entra na sua casa hoje e levante as suas mãos. Se até agora o diabo tem bradado, você vai chegar na sua casa e vai bradar com mais alta voz. E vai dizer: Satanás, aqui não. Maior é o que está em mim, maior é o que está na minha família do que o que está no mundo. Essa guerra já tem um vencedor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Versículo 2. Certa tarde, depois de se levantar-se do seu leito, Davi foi passear no terraço da casa real. Meus irmãos, no versículo 2 está escrito que Davi foi fazer o quê? Passear no terraço. Passear no terraço. Meus irmãos, você entende que agora Davi está em guerra? Amém? O povo de Israel está em guerra. Davi acorda. E ele foi fazer o quê? Passear. Passear. Na hora de guerra, Davi com o seu lindo palácio, acorda. E a guerra comendo solta. Tudo que é lado acontecendo e Davi está ali, tranquilo. Espiritualmente fraco. Cadê aquele Davi que venceu Golias? Cadê aquele Davi que metia a espada no leão e no urso? Olha outro sinal, está no terraço. Está tranquilo, como se a vida estivesse mil maravilhas. Como se tivesse sido ok. Sabe aquelas pessoas que estão desempregadas, sem trabalho, carro quebrado, tudo dando errado, acorda meio-dia. Acorda 1h da tarde, sem preocupação. Tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. É hora de se levantar. Só que Davi ignora todos os sinais. Essa manhã é uma mensagem de alerta. Não ignore os sinais que têm aparecido na sua vida. Se você era acostumado a orar e de um tempo para cá diminuiu, é um sinal que você está se esfriando. Intensifica. Se você orava uma, ora duas. Se você jejuava uma vez por semana, jejue duas. Intensifica, porque nós estamos vivendo uma guerra travada contra os inimigos da nossa alma.
Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo. A afronta vem todos os dias. Antes da queda, o mundo espiritual vai mandar uma mensagem todas as vezes. A mensagem é: ei, você não faltava um culto, agora está faltando 2. Aí do 2, você começa a faltar 3. Aí agora, aparece só no culto de ceia. É um sinal. Era acostumado a fazer algo toda semana para Deus. Hoje, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia. Parou. Olha o sinal aí. Aí, de vez de ler os 3 capítulos da Bíblia, fica brincando. Fica viajando. Na maionese. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E o diabo te afrontando todo dia. E uma desgraça puxa a outra. Porque o sinal vai só aumentando. Davi na guerra, ele não vai. Aí ele vai passear, não sei o que estou dizendo, é o texto que está dizendo, ele vai passear. Continua o texto. Quando viu do terraço uma mulher banhando-se, e era muito formosa. Ele viu, igual o pastor falou, o primeiro olhar é impossível. Quem estava aqui domingo passado viu o que o pastor pregou. O primeiro olhar, não tem como, você está na rua, você vê. Agora, o segundo olhar, você pode deixar de olhar. Você pode, você viu aqui. Opa. Porque o diabo está ali, ó. Toda hora nos trazendo alguma coisa, um prato. Olhou, parou, passou. Não entrou para a mente, não cobiçou para o coração, segue a vida. A vida dá mais uma oportunidade para Davi. Betseba tomando banho, Davi vai para o terraço. O que era para ele ter feito? Ele está ali, olhou, continua o que ele estava fazendo. É mais um sinal. E Davi vai o quê? Ele entrando numa estrada sem volta. Ele só vai indo, ignorando todos os sinais. Ele podia ver a Betseba tomar banho e parar. E pensar, quando eu matei o leão, Deus estava comigo. Quando veio o urso, Deus estava comigo. Quando eu estava em guerra, Deus estava comigo. Agora é hora para ele falar assim: Deus também aqui está comigo. Ele ignora o Deus que esteve com ele em todos os momentos da guerra. Sabe por quê? Porque o pecado tem o poder de fazer isso. Ou ele te mata ou ele te distrai. Ou ele te mata ou ele te distrai. Já que ele não conseguiu matar, ele começa a se distrair com pratos maravilhosos. Porque o diabo não vai se apresentar, meus irmãos, com aquele chifre. Ele não vai te dar coisas ruins. Ele vai te oferecer pratos bons. Porém é o próprio prato da morte. É o próprio prato da enganação. É o próprio prato da mentira. O diabo não tem nada para nos dar, a não ser mentira e inferno. Então se atente aos sinais, não saia da guerra, não saia da posição a qual Deus te colocou, permaneça fiel, não fiel a mim, mas fiel a Deus, aquele que já te entregou a vitória. Permaneça fiel nas Escrituras, permaneça fiel. Davi, ele ignora tudo que ele podia em prol de um pecado, em prol de alguns minutos de prazer, em prol de uma vida adúltera. Ele podia ter feito, a história de Davi podia ser diferente. Davi podia ter, essa história não está na Bíblia. Se ele tivesse vencido o olhar dele. Se ele tivesse vencido o olhar dele, essa história não estaria na Bíblia. Isso é uma junção daquilo que o pastor pregou semana passada. Se Davi não olha, ele também não teria que enterrar um filho.
Se Davi não olha, a história da família dele seria diferente. Se Davi não olha, ele não teria que mandar matar uma pessoa e ser um assassino. Meus irmãos, você tem a ideia que Davi também é um assassino? Porque nós somos acostumados a falar de Davi, um homem de guerra. Eu preguei sobre Davi aqui. Mas também Davi é um assassino, porque na mesma Bíblia que tem as vitórias, também tem os fracassos de Davi. Nós precisamos entender isso. Davi ignora tudo. Davi era um homem que ele tinha várias mulheres, concubinas. Ele não precisava fazer aquilo. Mas o pecado, ele tem o poder de nos deixar cego espiritualmente. Muitas vezes você não precisa fazer isso. Mas o diabo fala assim, você precisa. Mas você fala, não, eu não. O diabo fala, não, você precisa sim. Vai lá, consome. Vai lá, liga o computador. Vai lá, manda mensagem de madrugada para aquela pessoa. Vai lá, xinga no trânsito. Vai lá, faz sinal obsceno no trânsito. Você sabe que você não precisa disso. Nós não precisamos disso. Aí o diabo, não faz. Ninguém está te vendo. Você percebe que o diabo sempre vai dando uma chance de fazer? Viu, mas ele está dormindo, manda uma mensagenzinha lá. Manda uma fotinha. Liga o computador, entra naquele site lá, ninguém vai ver. Meus irmãos, essa é a estratégia do inimigo de distrair. Aí chega culto, o culto começa que hora? 10h30. Aí chega na hora de ir para o culto. Aí você, nossa, mas eu matei uma dor de cabeça na hora de ir para o culto. Na hora de ir para o culto, uma dor de estômago. Na hora de ir para o culto, um desconforto. Ó o diabo aqui, ó, tentando te distrair de você chegar aqui e receber uma palavra que pode mudar a sua história. Sempre na hora do culto acontece alguma coisa, eu estou mentindo. Sim ou não? Meus irmãos, hoje eu acordei com um sono absurdo. Um sono absurdo. Que hora que minha esposa me falou, está na hora. Eu falei, não está na hora, não é possível. Uma canseira que fala, Jesus. Meus irmãos, foi descomunal. Meu olho não, eu acordo 4 horas da manhã todo dia. Quando é final de semana, eu acordo 6h30, 7 horas, sozinho, sem problema. Hoje, eu sei que o horário mudou, mas eu não estava conseguindo acordar. E não é brincadeira. Aí você fala, pastor, você veio porque você veio pregar? Não. Se eu não tivesse que pregar, eu também viria. Se eu não tivesse que tocar, eu também viria. Se eu não tivesse que exercer meu ministério, eu também viria. Mas eu quero te dizer que o diabo sempre vai tentar te inflamar, te seduzir a não se levantar e tomar uma posição. Aí se eu não veio domingo, vai chegar no outro domingo, vai acontecer outra coisa. Aí a filha fica doente. Aí eu fico doente. Aí quando deu por si, já faz 1 mês que eu não venho na igreja. Aí se eu fico 1 mês sem vir na igreja, eu vou ficando fraco espiritualmente. Eu vou ficando fraco, até que vem Satanás e termina de executar o plano dele. O olhar de Davi fez com que Golias não conseguiu fazer, pastor. Golias, daquele tamanho, não conseguiu fazer com que o olhar de Davi fez por Betseba. Você entende isso? Davi tentou matar, Golias tentou matar Davi, não conseguiu. Mas o olhar de Davi conseguiu fazer com aquilo que Golias não conseguiu fazer. Davi está ali sozinho, no seu palácio. E a hora que eu entrei no versículo 2, e não fala que tinha alguém com ele. Ele fala que ele estava no terraço, provavelmente sozinho, porque a Bíblia não fala que tinha alguém com ele. E eu percebo que o diabo, ele sempre vai tentar nos atacar na nossa solidão. Eva foi tentada na solidão. Estava Eva e quem? A serpente apareceu. José foi tentado na solidão. Ei José, a mulher de Potifar. Vamos José. Jesus foi tentado na solidão.
Aí chega Mateus 4,4 e fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você percebe que na solidão você está dando arma para o diabo? Percebeu que de uns dias para cá você não quer falar com mais ninguém? Você consegue entender que tem uns dias que daqui para cá você não consegue nem falar com ninguém? Aí você vê o seu telefone, alguém te ligando, não atende, não responde as mensagens, e você vai se afastando, indo para o terraço. Se afastando. O pastor liga, depois eu ligo. Alguém te manda, viu, você está fazendo foto no culto, como você está? Mensagem lida e não respondida. O que o diabo quer te deixar sempre na solidão. Ele fala assim, viu, você não precisa estar em comunhão. Meus irmãos, nós só somos igreja quando nós estamos juntos. Fora, você é um membro. Igreja, quando nós estamos juntos em comunidade. Ou você vê uma perna andando sozinha na rua. Nós somos corpo de Cristo quando nós estamos em unidade. Nós somos fortes quando nós estamos juntos. Na solidão, o diabo vai tentar te pegar no terraço e acabar com a sua vida. É um sono descomunal. De vez de vir para o culto, só quer dormir. Quer ficar longe dos outros, não quer mais conversar com ninguém, quer só se afastar das pessoas. O diabo está fazendo você ficar sozinha, sozinho. Para fazer o quê? É na sua solidão que eu vou te matar, é na sua solidão que eu vou conseguir te colocar na depressão, é na sua solidão que eu vou te abafar. Não ignore os sinais. Mas pastor, eu não tenho força, então é hoje, é o dia que eu vou falar para você vir aqui na frente, nós iremos orar por você, e a força que vem de Deus vai te alcançar. Você não pode ficar num leito, você não pode ficar numa cama, deixando a vida te levar. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se levante essa manhã. Se levante, tome uma posição. A depressão não vai te alcançar. A mentira não vai te alcançar. A voz do diabo não vai te alcançar. Mas não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Sabe o tempo que você está vivendo? Os músicos podem me ajudar, eu não estou vendo meu tempo, mas acho que está acabando já. Aí você vem falar assim, pastor, faz 20 anos que eu sou crente. Faz 20 anos que eu estou em guerra, glorifica. Porque Deus sabe que se você sair da guerra, você não ora mais. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui, quando eu estava morando em Toronto. Tinha uma pessoa que era crente. Crente. Orando, Deus me dá o piar, Deus me dá o piar, Deus me dá o piar. Saiu um programa do governo, o homem estava todo dia, nas orações, no culto de sexta, culto de domingo, o irmão fedia culto, aonde tinha culto o irmão estava. Deus abençoou, porque ele estava ali na oração, Deus eu quero documento, Deus não sei o quê. Deus deu o documento, uau, ele veio testemunho, Deus me deu o documento, não sei o quê. Meus irmãos, um mês depois, viajou, amém, normal, depois nunca mais voltou. Sumiu. Depois ficamos sabendo que o irmão caiu em um tipo de pecado, não nos interessa, mas o que eu fiquei sabendo foi que ele caiu num pecado lá, perdeu a família, perdeu tudo. O homem ficou fiel o tempo inteiro, Deus me dá documento. Aí quando Deus dá a vitória, o cara relaxa. Opa, Deus abençoou. Sabe que eu vou no culto? Bom, deixa quieto, o culto próximo para a semana que vem. Então Deus sabe que tem crentes que se Deus dá certo tipo de vitória, Ele vai abandonar. Então, para não te perder, Deus prefere assim, continua na oração. Uma hora vai chegar, continua na oração. Mas faz 20 anos, mas continua. Eu prefiro você em oração no céu, do que você com uma bênção indo para o inferno. Porque tem crentes que só é bênção na prova. Eu não consigo entender isso. Tem crente que consegue ser fiel só na prova. Aí quando Deus abençoa, ele se afasta.
Quando Deus dá uma vitória, ele não atende nenhuma ligação mais. Ele sai da igreja, porque a bênção, de vez de ser bênção, vira maldição. Eu morava no Brasil e um pastor, amigo do meu pai: pastor, eu preciso de um carro maior. Minha esposa está grávida. E eu quero um carro maior porque eu quero dar carona para os irmãos, pastor. Eu quero dar carona, não sei o que, a família está crescendo. O meu vizinho vai para a igreja de ônibus, eu quero dar carona para o meu vizinho. Meu pai orou, tal, o irmão conseguiu um trabalho melhor, aumentou o salário, comprou um carro. O irmão comprou o carro, o irmão sumiu da igreja. Até então o propósito do carro era para o quê? Abençoar o vizinho. A família estava aumentando. Não era com motivo para ser abençoador? Era. Mas o que ele fez com a bênção que Deus deu? O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem te dado? Eclesiastes 3 fala assim, ó: há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher. É tempo de chorar, há tempo de rir. Mas tudo é o tempo de Deus. Tudo é o tempo de Deus. Não faça igual Davi. Não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Sabe por que você não tem o que temer? Você não tem o que temer.